Olá, bom dia! Hoje vamos apresentar as tradições religiosas japonesas. Os componentes do grupo é formado por minha Ana Beatriz, Sara Vitória, Lucas de Carvalho, Roberta Aparecida, Gabriela Gerber e Larissa Paradella. A palavra shintoísmo é geralmente traduzida com o caminho dos deuses. Ela é escrita com dois caracteres chineses. O primeiro é pronunciado como kami, e que significa Deus ou poder divino. E o segundo caractere significa caminho ou trilha. A religião no Japão se manifesta principalmente no Shintoísmo e no Budismo. As duas principais religiões costumam ser praticadas simultaneamente. O Shintoísmo explica a origem do mundo, do Japão e da família imperial japonesa e foi criado antes do budismo. A tradição ganhou força no Japão no século VI. Originalmente, os shintoístas não possuíam nome, doutrina nem dogmas. Depois de 7 gerações de divindades nascidas do próprio cosmos, surgiu enfim o último casal, Izanagi e Izanami, que desempenhavam na tradição shintoísta o papel da criação. Do corpo de Izanami nasceram as 8 ilhas que compõem o território do Japão. Shinto é uma palavra de origem chinesa, Shin mais Tao, e significa caminho dos deuses. O shintoísmo é uma prática religiosa milenar que possui raízes nas tradições pré-históricas japonesas e no sistema tribal baseado em clãs de período Jomon, 8.000 a.C. Dele, herdou espiritualidade, bem como os relatos mitológicos da criação dos deuses e do mundo. Nesta crença de caráter animista e politeísta, todas as coisas que compõem o universo são divinas e estão intimamente interligadas. Por esse motivo, prega-se a harmonia com a natureza e a purificação de corpo e da alma. Considera o ser humano puro em seu estado natural, todavia maculado pelas influências maléficas dos espíritos que habitam o mundo inferior. O shintoísmo é a religião nacional do Japão, com mais de 120 milhões de adeptos em todo o país, e constitui-se de crenças e práticas religiosas de tipo animista, ao contrário da maior parte dos credos contemporâneos, não possui fundador específico, nem livro sagrado, dogmas ou código moral. No Japão, a religião permaneceu oficial de 1868 a 1946. Com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, o imperador Hirohito renunciou ao caráter divino atribuído à realeza pelo shintoísmo, e a nova constituição do país passou a defender a liberdade religiosa para todos os japoneses. De acordo com as estimativas, cerca de 80% da população segue os rituais shintoístas em algum grau, adorando ancestrais e espíritos em altares domésticos e santuários públicos. Um número quase igualmente alto é relatado como budista. Combinações sincréticas de ambos, geralmente conhecidas como Shimbutsu Shugo, são comuns e eram a religião dominante do país antes do surgimento do shintoísmo estatal no século XIX. Para a maioria da população, filiação religiosa não significa frequência e adoração regulares. A maioria das pessoas visitam os santuários shintoístas, jinja e templos budistas, otera, como parte dos eventos anuais e rituais de passagem dos indivíduos. O Kashikodokoro é um santuário do Palácio Imperial de Tóquio. No santuário ocorrem homenagens aos antepassados. Ele constitui no Japão moderno o centro onde se preservam as remotas tradições do shintoísmo. Quando se fala de shintoísmo, a gente não pode falar que tem um livro sagrado, pois sempre foi considerado uma forma de vida. E que ele não só como uma forma de vida, mas como mostra como é que as pessoas vivem, sabe? Ele baseia em textos antigos e revelam histórias da mitologia japonesa, ou seja, eles meio que reformulam os mitos de uma forma mais clara, numa divina e única linha de descendência imperial. Essa linha começou com o nascimento de uma grande deusa no céu. Foi uma continuidade por gerações e gerações, até hoje em dia. Ou seja, começou com uma deusa e agora foi passando para um e para outro. O segundo texto inspirador, que é Nihon Shoki, me perdoa, professor, se eu estiver falando errado, que é Crônicas do Japão, é o segundo livro mais antigo da história do Japão. E inicia com mitos e relatos de eventos que estavam no século VIII. O terceiro, e não menos importante,
Shui, que era sobre uma família dos Imbés, ou seja, conta o relato de como eles viviam, como era a história deles. No Japão, as religiões mais fortes são o shintoísmo e o budismo. O shintoísmo é uma crença panteísta, ou seja, eles defendem a ideia de que todos os elementos da natureza são Deus. E dito isso, existem vários deuses, ou kamis, que é como eles chamam, e cada um representa um elemento da natureza e do cosmos. Já o budismo é caracterizado pelos ocidentais como uma religião não teísta. Embora eles ensinem que deuses ou devas existem, são seres que esses deuses que eles falam são seres que habitam em mundos celestiais de grande felicidade e estão sujeitos à morte. Eles não permanecem nessa forma de Deus para sempre. Algumas de suas tradições religiosas é, por exemplo, o Azan Kigan, que é um ritual em comemoração à gestação. E eles solicitam a Camis que a grávida, né, tenha uma gestação tranquila e que o filho nasça com saúde. Tem também Hatsumiya Kigan, que é uma prática para poder comemorar o batismo. Tem também Ichinen Kigan, que comemora o primeiro aniversário da criança. Sansai Kigan, que comemora o terceiro ano de vida. Gosai Kigan, que comemora o quinto ano de vida da criança. Esse é somente para os meninos. Nanasai Kigan, que comemora os 7 anos de vida da criança, mas esse é somente para as meninas. Senjin Kigan, que comemora a maioridade. Kekon Kigan, que comemora a cerimônia do casamento. Kekon Kin Kigan, que é a cerimônia de bodas. Aí pode ser boda de 10 anos, de 30 anos, de 50 e até mesmo de 60 anos. Como a tradição japonesa compreende a vida além da morte? Qual a sua esperança última em relação ao que acontece após a morte? No Japão, a prática de rituais shintoístas para marcar o nascimento e o casamento, contudo, para ritos fúnebres, são preferidos rituais budistas. Sendo assim, o budismo nega o seu eterno. Os seres morrem e renascem abandonando a ideia do que foram. Buda dizia que o corpo morto é uma carroça quebrada e não se deve arrastar uma carroça quebrada. Ou seja, devemos nos desapegar dessa forma. O budismo japonês não nega nem afirma categoricamente esse processo. Após a morte, o espírito volta em outros corpos, subindo ou descendo na escala dos seres vivos, homens ou animais, de acordo com a sua própria conduta. A vertente tibetana aceita a volta dos espíritos em outras vidas. Para os discípulos dessa corrente, depois da morte do corpo físico, a consciência cumpre 49 etapas em 49 dias, a fim de se reorganizar. Depois, há o renascimento em algum nível de realidade, seja humano, animal ou inanimado, determinado pelo karma vivido. Se fatos e circunstâncias influenciarem a vida da pessoa depois da morte, continuarão a produzir efeitos e consequências na trajetória dela. Os budistas criam alegorias para entender o que acontece depois desse plano. Cada um terá sua própria experiência. Portanto, cabe aqui uma única recomendação: faça o bem a todos os seres. Afinal, não há circunstâncias piores ou melhores, todos somos interligados, cada espécie com sua função e necessidade no mundo. Monja Coen, fundadora da comunidade Zen Budista em São Paulo. Valores e costumes do shintoísmo. O shintoísmo atribui um valor sagrado aos kamis, que são seres divinos responsáveis por manter o equilíbrio entre o homem e a natureza, gerando uma harmonia entre os dois, sem necessariamente separar um do outro. Para o shintoísmo, não existe separação do ser real e do não real. Para o shintoísmo, o homem deve levar uma vida pura e em harmonia com a natureza, que são atingidos através dos rituais de purificação. Algumas tradições são relativamente parecidas com as que estamos habituados, como as cerimônias de casamento, batismo, etc. Já outras são um pouco diferentes, por exemplo, o fato de se comemorar os aniversários de 5 anos somente dos meninos e os de 7 anos somente das meninas. No shintoísmo, as pessoas não costumam falar muito em público,
porque eles foram proibidos disso em 1885. Hoje em dia, os sacerdotes pregadores são mais apreciados. Eles não são considerados chefes ou guias espirituais, mas são considerados oficiantes de culto, de atos de culto, a pedido dos fiéis ou em seu próprio benefício. O sacerdócio shintoísta também é aberto às mulheres. No budismo, tem os 5 preceitos da religião, que são não matar, mesmo que seja um ser pequeno, deve evitar matar mesmo até pernilongos, camundongos, formigas e esses animaizinhos. E eles defendem essa ideia porque eles acreditam que ao respeitar a menor e mais indefesa criatura, a gente adota essa atitude de respeito por todos os outros seres. E esse tipo de respeito é a base de todos os méritos. O segundo preceito é não roubar, porque quem rouba lesa, porque viola o direito de propriedade e confiança da integridade do mundo ao redor. Para eles, roubar é o ato de se apropriar de qualquer coisa que não seja sua. O dano pode ser gerado por meio de fraude ou engano, pela remoção física de um objeto pertencente a outra pessoa, pela escamoteação das leis, seja como for. Também é roubo tomar como emprestado e não devolver, ou devolver um objeto avariado, estragado, enfim. E não entregar algo que foi confiado aos seus cuidados como portador também é um tipo de roubo para eles. O terceiro preceito é não mentir. A mentira para eles pode ser de qualquer tipo de enganação, duplicidade, falsidade, distorção ou informação errônea. Trata-se de ofensa muito grave, porque viola a confiança das pessoas e as leva a duvidar das suas próprias intenções. Os principais tipos de mentira para eles são mentira por omissão e mentira intencional. O quarto preceito é não ter má conduta sexual. A prática sexual que viole as leis e os costumes da sociedade. O incesto e qualquer outra conduta sexual que lese ou viole os direitos de outra pessoa são considerados de má conduta sexual. Alguns exemplos de conduta abusiva, mesmo para pessoas legalmente casadas, são ter relações sexuais na hora errada, no local errado, em excesso ou ter relações insensatas. Na hora errada significa no fim de uma gravidez normal, em momentos de retiro ou ocasiões em que estejamos doentes. Locais errados para relações sexuais são os templos deles, os lugares públicos, ou à vista de outros. Ter relações sexuais em excesso significa devotar-se tanto ao sexo que a própria vitalidade se esgota. E sexo insensato para ele significa masturbar-se em excesso e vender o corpo por dinheiro ou em troca de favores, adotar condutas sexuais que despertem emoções que vêm da cobiça, da raiva ou da ignorância. E o quinto e último preceito é não abusar de drogas ou bebidas alcoólicas. Uma tradução mais literal desse preceito seria uma promessa que eles fazem, que diz assim: prometo abster-me do entorpecimento e da imprudência resultantes da utilização de drogas ou da ingestão de bebidas alcoólicas. Em poucas palavras, o preceito diz: não se entorpeça. O propósito dele é evitar que a gente faça ou diga coisas estúpidas enquanto nossos sentidos estiverem alterados sob o efeito de drogas ou bebidas. Como essa tradição religiosa pesquisada compreende a questão da origem e da presença do mal entre nós, de onde ele vem e como permanece. Nem só do bem é feita a religião. O shintoísmo também aborda os espíritos malignos. Eles são, em sua maior parte, gigantescos e realmente hediondos. De acordo com a tradição religiosa do Japão, existem 8 milhões de kami. São os deuses e divindades do universo Shinto, Budas e Bodhisattvas, também considerados kami. Kami são seres com poderes supremos. A força da natureza é sua manifestação. Acredita-se que o número de 8 milhões de kami é a expressão do infinito no Japão.
Todos são deuses ou semideuses, mas isso não significa que eles sejam necessariamente bons, até porque o conceito de bom e mal é um conceito totalmente humano. Os deuses são acima e podem ter transcendido a dualidade. Existem os espíritos do mal no shintoísmo como o Oni e o Yokai. No folclore japonês, não há apenas deuses e heróis. Como todas as religiões, as forças do mal existem e aterrorizam os humanos. Alguns deles são chamados de Onis. De forma humanoide, são criaturas geralmente parecidas com trolls ou ogros. Nas lendas, os Onis frequentemente causam desastres ou doenças mortais. Em suma, eles são os grandes vilões da mitologia japonesa. Yokai literalmente significa espírito, fantasma ou aparição. São o equivalente aos maus espíritos. Um dos sinônimos do termo é mononoke, que significa monstro. Tecnicamente, o Oni pode ser considerado como yokai, mas suas especificidades frequentemente as distinguem. O yokai tem muitas formas na mitologia japonesa, incluindo animais. São geralmente malévolos e maliciosos. Seu papel é explicar a inconveniência da vida humana. No entanto, eles também podem trazer sorte para aqueles que cruzam seu caminho. Seus poderes são muitos, mas a metamorfose é um talento que muitos compartilham. Eles são chamados de Obaki. Há pouco tempo, os Shinigamis surgiram no imaginário popular. Trata-se de uma invenção moderna, no Japão, no século XVIII em diante. Shinigami, deus da morte ou espírito da morte em japonês, é um termo usado no Japão para descrever entidades sobrenaturais presentes na mitologia japonesa, que convidam os seres humanos à morte ou que os induzem a cometer suicídio. Alguns textos sagrados do budismo e do shintoísmo existem menções a um ser celestial, que seria a personificação da morte, Yama. Como grande juiz do universo, ele teria o poder de determinar o destino das próximas vidas dos humanos, baseando-se nos méritos e nos pecados de cada um. Certas pessoas associam os shinigamis aos servos de Yama, criaturas encarregadas de levar os mortos ao submundo para o julgamento final. Rituais importantes. Frequentemente, as orações são dirigidas aos antepassados da família que segue essa religião. No shintoísmo, o kami mais importante é a deusa do sol. Rituais importantes. Frequentemente, as orações são dirigidas aos antepassados da família que segue essa religião. No shintoísmo, o kami mais importante é a deusa do sol, pois acredita-se que ela seja a ancestral dos imperadores do Japão. O santuário de Amaterasu é em Ise e é o santuário mais importante do Japão. Nem o shintoísmo, nem o budismo tem um amuleto específico. Mas o tori é o símbolo do shintoísmo. É uma espécie de um portal que tem duas barras verticais com uma barra horizontal no topo, que chama kassaji. E geralmente essa que fica no topo é mais larga que a distância entre as duas barras que estão na vertical, né, paralelas uma à outra. No budismo, também não existe um amuleto como a cruz e etc. A gente tem o japamala, que é um objeto antigo da devoção espiritual. É tipo um rosário usado nas tradições orientais como o hinduísmo e o budismo, que ele serve para contar o número de vezes que um mantra é recitado, contar as respirações feitas durante a meditação e também para proteção contra a energia negativa. A relação com outras tradições religiosas. O shintoísmo pode ser considerado uma tradição religiosa tranquila quando se trata de relação com outras religiões. Isso se dá pelo fato de o shintoísmo não ser uma religião exclusivista, ou seja, os seus fiéis podem conviver pacificamente, tendo outras crenças. Inclusive, o shintoísmo é considerado uma complementação de outras religiões, então trata-se de uma boa relação com as diferenças. Preconceitos que os japoneses já sofreram e ainda sofrem. O preconceito mais comum entre os japoneses é o preconceito amarelo. O preconceito amarelo, ele é definido por uma atitude genérica
de discriminação ou rejeição das pessoas, grupos e ideias em relação ao sexo, raça, nacionalidade e religião. O preconceito amarelo ele é exclusivamente de julgamentos preconcebidos que podem envolver tanto agressões físicas, agressões mentais e agressões verbais contra os indivíduos amarelos, ou seja, pessoas que têm nacionalidade asiática ou até mesmo antecedência de países asiáticos. Os insultos mais comuns que os asiáticos sofrem é ser chamados de japinha, xing-ling. Tem também a questão dos vestibulares, né? Porque o pessoal fala que se tem um asiático na turma, já não precisa nem concorrer porque ele é asiático. Dizem também que ele só passou na faculdade porque ele é asiático. E se não tirar uma nota boa, ele não se enquadra nos padrões dos asiáticos. Então, esses insultos e ofensas são muito comuns, principalmente nas escolas e universidades. Coloquei alguns relatos de pessoas que sofrem preconceito amarelo. Temos aqui o exemplo da Thaís, que ela diz que, quando era pequena, ouvia algumas vezes piadas sobre as japonesas terem aquilo atravessadinho. Peguei também um outro exemplo do Gilberto, que ele é jornalista e escritor, que ele diz que no Japão mesmo tendo olhos puxados, sempre serei o brasileiro ou gaiji, que significa estrangeiro. Tem também um exemplo da Jaqueline Sato, que é a atriz, que ela diz que já me perguntaram no ensaio fotográfico se eu conseguia rir e ao mesmo tempo abrir os olhos. Esses são os preconceitos e discriminações que os asiáticos sofrem. Sofrem preconceito pelo seu tom de pele, pela sua característica física, pela sua capacidade de inteligência, pelos seus antecedentes e pela sua nacionalidade. Qual a presença dessa religião no Brasil e em Belo Horizonte? Hoje em dia, o shintoísmo se apresenta como um equilíbrio entre as influências externas do budismo, do confucionismo, do taoísmo, das religiões abraâmicas, do hinduísmo e de crenças seculares que, embora tenha sido um conflito no desenvolvimento no qual aparenta ser mais natural e não exclusivo. Chegou no Brasil com os imigrantes em 1908, pelos trabalhadores em fazendas de café e núcleos rurais. Hoje em dia, tem um templo no Brasil, que se localiza em São Paulo. E em Belo Horizonte já teve tradições onde se aproximou a cultura, como o Sete Festival do Japão, um dos maiores festivais do estado. Caso você queira conhecer o santuário, aqui vai algumas dicas de como se comportar. Minasan, konnichiwa, Prishi desu. Loga desu. Yoroshiku onegaishimasu. Quando a gente vai conhecer outro país, é comum a gente ficar com receio de experimentar algo novo, ficar com medo, vergonha de estar fazendo alguma coisa errada. Mas se você vier ao Japão, não se preocupe. O Japão Nosso de Cada Dia está aqui para ajudar você. Se você vier ao Japão, com certeza você vai entrar em um templo ou em um santuário. O templo é do budismo, o santuário é do shintoísmo. Mas qual a diferença? Para saber a diferença, não tem jeito, minha gente, você vai ter que saber pelo nome. Basicamente, o templo budista tem o nome de Terá e o santuário shintoísta o nome Jinja. Estamos no Hikawa Jinja e vamos ensinar vocês como se comportar em um santuário shintoísta. Na entrada do santuário shintoísta nós temos o Torii, que é este portal imenso. Ele representa a entrada para a casa dos deuses. Nós precisamos fazer uma reverência antes de entrar. Na entrada e dentro do santuário, um erro muito comum e que eu já cometi várias vezes é andar bem no centro do caminho. Nós devemos deixar esse espaço reservado para os deuses e nós, meros mortais, devemos andar nas laterais, assim como eu estou fazendo agora.
esqueci de dizer, esse caminho central é tão importante que ele tem um nome, é Seichu. Antes de conversar com os deuses, nós vamos purificar o nosso corpo e espírito. Vamos fazer isso aqui, no Temizuya. Muita atenção aqui, purificada, que tem muita ordem para fazer, muita coisa e a gente tem que fazer direitinho. Primeiro você vai pegar aqui a cumbuquinha com a mão direita e vamos encher de água. Pode pegar daqui, pode pegar aqui que tá saindo do dragãozinho, se tiver um dragãozinho, só não vai pegar o que tá embaixo, tá? Eu vou pegar daqui, ó, porque daí eu encho mais rápido, ó. Pode deixar bem cheinha, você vai lavar sua mão esquerda e aí você vai lavar sua mão direita. Aí você vai deixar um pouquinho de água aqui na mão esquerda, vai lavar a boca, não vai beber essa água. Você vai lavar sua mão esquerda de novo, porque você encostou na boca. E o restante que tá aqui, você vai lavar a cumbuquinha assim, ó, levantando ela pra cima. Aí você vai deixar ela aqui e pronto. Nós vamos agora ao Haiden, o local onde podemos fazer nossas orações. Como tradição, vou utilizar a moedinha de 5 ienes. Essa moeda aqui é a moeda da sorte. Em japonês, nós falamos Go-en, que é a mesma sonoridade de sorte em japonês. Go-en. Jogue a moeda dentro da caixa. Faça 2 reverências. Bata a palma 2 vezes. É importante que você deixe a sua mão direita um pouco abaixo da mão esquerda. Junte as mãos e agora fale sobre suas inseguranças, os seus pedidos e os seus agradecimentos. Não esqueça de dizer quem você é e de onde você veio. No final, faça mais uma reverência. Dependendo do santuário que você visitar, existem coisas extras para você fazer. Depois que você conversou com os deuses, esse é o momento. Aproveite, sinta a energia do local, tire suas fotos, leia a sua sorte, escreva os seus pedidos. E, se possível, conheça a história do lugar, porque cada santuário tem a sua peculiaridade. E como último passo, na hora de irmos embora, não podemos esquecer da reverência de despedida, bem aqui embaixo do portal do Torii. Pronto, agora a gente pode ir embora. Tchau! Esses são os pontos básicos de como você deve se comportar e respeitar um santuário shintoísta. Independente da sua religião ou crença, o local é aberto para todos. E o que você achou desse vídeo? Esperamos que ele tenha sido útil para você. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos também com Será que isso funciona? Então inscreva-se, ative o sininho e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata, né? Bye, bye! Mas qual a diferença? Errei! Templo budista. E o... Logo na entrada do templo, ele representa, falei errado. Antes de entrar, devemos reverenciar. Não era isso não, que rimou, né? Antes de entrar, devemos reverenciar. Não é isso. Esqueci de dizer. Acho que não é isso não. Por aqui finalizamos o nosso trabalho. Obrigada pela atenção.